Ai, meu Deus. 3 da manhã de novo. E eu já era pra esse vídeo estar gravado, só que eu demorei. Eu percebi que meu microfone tava mutado. Eu já tinha falado mais de 16 minutos. Ainda tá quente pra caralho. E o pessoal da minha rede me odeia. Porque eles me fazem redata 3 horas da manhã. Mas, deixa eu parar de reclamar, vai. Hoje, hoje eu quero falar de Silent Hill 2. Sim, especificamente Silent Hill 2. Se você tem menos de 20 anos de idade, eu quero que você suma da minha vida. Mas caso você continue aqui, Silent Hill é um jogo de terror criado originalmente pela Konami. E ele também spawnou 3 filmes que provavelmente eu vou falar deles mais pra frente aqui no canal. Eu odeio aqueles filmes, mas eu gosto de falar deles. Por que eu quero falar de Silent Hill 2? Primeiro porque foi o primeiro Silent Hill que eu joguei. Então eu tenho boas memórias dele, eu rejoguei recentemente. E continua sendo um excelente jogo. Então eu quero falar um pouco dele. É um jogo de PS2. Ele saiu em 2001, se eu não estou muito enganado. E ele conta a história do James. Ele perdeu a esposa na doença, uma merda assim. E um dia ele recebe uma carta da esposa falando que ela tá esperando ele no lugar especial deles, no Silent Hill. Isso aí é a premissa do jogo. Mas agora eu vou falar um pouco mais sobre a cidade em si. Chamada, inclusive Silent Hill, como eu falei, né? Silent Hill 1, Alessa foi sacrificada para invocar Deus do culto do Silent Hill. Falha miseravelmente, como a gente vê no Silent Hill. Qual que era mesmo? Caralho, não lembro qual Silent Hill que era, que bosta. É um que tem no PSP, horrível. Mas um caminhoneiro para o culto. Mais pra frente, pai, filha, reencarnação da Alessa, apesar que a Alessa ainda tá viva. E Silent Hill é uma cidade que é basicamente só um pesadelo vivo na face da Terra. Por que isso é importante? Porque Silent Hill 1, tudo que você encontra naquele jogo, ele é um reflexo da psique da Alessa. Por exemplo, a Alessa tem medo de cachorros, então um dos inimigos são justamente cachorros que se encontram pela cidade. Outra coisa que ela tinha um desdém porque as pessoas da escola tratavam ela mal, então um dos inimigos que você encontra são pequenas tupeirinhas que parecem crianças durante a cena da escola. E como uma trivia engraçada, Silent Hill 1, a escola foi baseada no filme Kindergarten Cop, que tem o Arnold Schwarzenegger como ator principal. Ótimo filme, recomendo. Recomendo ele. Olha só, recomendação dupla hoje. Mas por que eu tô falando de tudo isso do Silent Hill 1, sendo que eu vim falar de Silent Hill 2? Bem simples, a cidade é um reflexo da psique de quem tá lá dentro. Então quer dizer que se eu fosse entrar lá, muito provavelmente eu teria uma experiência totalmente diferente que você teria. No caso do James, já descobrimos algumas coisas enquanto a gente tá na Silent Hill. A primeira coisa que você pode notar quando você jogar Silent Hill 2 é que todos os monstros que o James vê, salvo por um ou outro, acho que só por um mesmo, eles têm esse brilho estranho que parece bastante com camisinha. O motivo dessa escolha de design é porque James traía a mulher dele enquanto ela estava doente, porque a doença debilitou ela bastante, então ela não tinha como satisfazer os desejos sexuais de James. Por causa disso, ele procurava satisfazer esses desejos com outras mulheres, e esse desejo é representado através do design de todas as criaturas, e o que prevalece em todos é justamente esse brilho estranho que os monstros têm. Uma coisa que a gente vê é num dos primeiros monstros do jogo, que ele cospe em você, e o motivo disso é porque ele é para representar a doença que a esposa do James tinha. Alguma doença que envolve respiração, então a gente pode assumir que provavelmente é câncer, e por causa desse câncer ela veio a falecer. Tem outros inimigos, eu não vou entrar muito em detalhe. Tem um outro inimigo que eu quero entrar em detalhe, além do que eu vou falar agora, porque ele não é o monstro do James, ele é o monstro de um dos personagens que aparece. Pyramid Head. Eu quero falar um pouco do Pyramid Head. Pyramid Head é provavelmente o ícone mais famoso do jogo. Por um bom motivo, não só o design dele é excelente. O problema é como ele é utilizado fora do, fora do jogo, onde ele tem que estar presente mesmo, que é o Silent Hill 2. Pyramid Head, ele representa a culpa que o James tem que carregar. E você nota isso através do design dele em questão da cabeça, certo? Ele é forçado a andar com aquela pirâmide na cabeça, que é um aparato de tortura. É o peso da consciência dele, a culpa dele pesando na consciência. E ele é obrigado a carregar isso para onde ele vai. E ele usa um facão,
Eu nunca entendi muito bem o motivo do facão, mas é interessante notar que ele perde o facão depois de um certo ponto do jogo, quando você tá na prisão. E ele ganha uma lança. Desse ponto do jogo, tem dois Pyramid Head. O primeiro Pyramid Head é a culpa do James encarnada através da esposa dele. É a culpa que ele tem com a esposa dele. E o segundo Pyramid Head é criado através do momento que ele perde. Perde contato não é a palavra certa. No momento que ele meio que se afasta do clone da esposa dele que existe na cidade. Que a cidade criou pra ele, chamada Cheryl. Eu não lembro o nome. Basicamente é isso, eu não lembro o nome. Mas ela desaparece num ponto do jogo e aí um segundo Pirâmide Red aparece porque você estava cuidando dela, assim como você tecnicamente cuidava da sua esposa. Mas eles criam uma, eles começam a carregar lanças em vez do famoso facão do Pirâmide Red. O motivo dessa lança é que a lança sempre foi uma arma para manter os inimigos longe, serve para manter as pessoas longe. E a culpa do James estar carregando essa lança justamente porque o James quer manter as pessoas longe dele, porque tudo que ele traz na cabeça dele é dor, sofrimento e qualquer outra coisa para quem se aproxima dele. Esse é um dos inimigos que eu queria falar. Outro inimigo que eu queria falar é um boss, é uma boss fight. No começo do jogo você encontra uma mulher, certo? Ela tá no cemitério, ela fala algumas coisas com você, que você confirma que é Silent Hill. E depois que você confirma que é Silent Hill, você encontra ela de novo num apartment complex. Olha só, eu gastando meu inglês, mas é num complexo de apartamento. Você encontra ela no prédio, ela tá pronta pra você matar. Você para isso e você nota que ela tem certos distúrbios mentalzinhos ali. Ela parece meio mal da cabeça, mas é de boa. E você acaba pegando a faca não, a arma, infelizmente, a faca é só um item que você pode ler várias e várias vezes. Mas o que mais importa ali é porque é ali que você vê que os monstros que você vê são totalmente diferentes dos monstros que ela tá vendo, que qualquer outra pessoa tá vendo. Porque o negócio do Silent Hill 2 é que a cidade entra dentro da sua psique e é o que tá te pesa, o que pesa a sua alma, o que é que assombra você. É isso que você vai ver enquanto você vagar pela cidade. São seus pecados tomando forma. E pecados entre aspas aqui. E é mais evidenciado ainda no momento que o James encontra uma pequena garota, uma criança mesmo, que aparentemente ela era amiga da esposa dele quando ela estava no hospital. E ela também recebeu a carta, alguma porcaria assim. Eu não sei porque que tá uma criança sozinho na porra da cidade. Provavelmente eu esqueci se ela tava com os pais. Eu não acredito que ela tá, porque ela nunca aparece com os pais. Eu não lembro dela citar os pais dela. Meu Deus do céu, quem deixa uma criança de 9 anos ir pra uma porra de uma cidade assombrada? Mas ela não vê monstro nenhum, porque tecnicamente a criança ela é livre, né, dos pecados dela. Apesar que todo mundo sabe que a criança é filha da puta do caralho. Não tem uma criança boa no mundo. Não existe. É com essa conversa que você descobre que ela não vê monstro nenhum. Então a cidade não afeta ela. Vamos supor dessa forma. Mas ela acha estranho que a cidade não tem ninguém. A cidade está abandonada. Outra coisa, a gente encontra um outro personagem, eu não lembro o nome dele também. Isso porque eu joguei o jogo não faz nem 2 meses direito. Olha só que merda. Mas ele mata animais. E ele matou uma pessoa também uma vez. Isso pesa ele pra caralho. Ao ponto dele se virar contra você porque ele acha que você tá lá pra vingar o cara ou alguma porcaria assim. O inimigo que eu queria falar, além dos do James, é justamente o dessa mulher. E a primeira mulher que você encontra no jogo. Lembrei o nome da clone da mulher dele, a Maria. Literalmente Maria. Eu esqueci o nome Maria. Olha que bosta. Olha só que coisa na minha vida. Mas ela encontra a Maria, certo? Mas esquece a Maria por enquanto. Mas no final do jogo você entra na versão do Silent Hill justamente dessa mulher que você encontrou no começo do jogo. E é lá que você descobre umas coisas bem pesadinhas, sabe? Bem pesadinhas. Entre elas, você luta com o boss dela, carinhosamente chamado de Bad Dad, ou Pai Cama, Cama Pai, se você quiser traduzir mais literalmente. E a sala onde você encontra são cheio de buracos que fica saindo coisas. Serve para implicar, bem pesadamente, inclusive,
que ela fugiu de casa, primeiro, se descobre isso durante a história dela, e o motivo dela ter fugido de casa é porque o pai dela abusava dela quando ela era menor, antes dela fugir. E é implicado também, através de algumas conversas, que não só o pai, como também o irmão fazia isso. O que é mais pesado ainda, porque a mãe, quer dizer então que a mãe não fazia porra nenhuma pra poder parar isso. Silent Hill não é um jogo para crianças, que nem esse vídeo não é um vídeo para criança. Mas acho que agora tá um pouco tarde pra poder falar isso. Fazer o que, né? Outra coisa importante que eu tenho que falar de Silent Hill 2 é a trilha sonora. É a melhor. Não é a melhor. Silent Hill 3 tem a melhor trilha sonora do jogo. De todos os Silent Hills que eu gosto. Mas a trilha sonora do Silent Hill 2 ainda é muito boa, principalmente Theme of Lauder, que eu tenho 98% de certeza que é o nome da criança. E ótima direção de arte, parece um filme, é lindo. O jogo sendo um jogo de PS2 de 2001, eu ainda acho o gráfico daquele jogo lindo de se ver, é muito bom. Ah, eu queria falar um pouco da Maria. Tem um DLC, né? Porque DLC não era chamado de DLC, que você joga com ela. É como ela nasceu. Se chama Born from a Wish, que é a Maria, que é o desejo, né? Que como tá aí no nome, tá no nome do DLC, meu Deus do céu. Dá pra perceber então que ela nasceu de um desejo do James encontrar a esposa morta dele. E ele encontra, né? Na forma dela. Olha só que coisa bacana. E a coisa mais importante sobre Silent Hill 2 que eu tenho que falar, eu não vou falar dos finais, porque aí dá spoiler até demais, e eu pulei algumas partes do jogo, da historinha do jogo também. Que esses vídeos, se você não notou, eles são só eu falando coisa aleatoriamente por sabe Deus quanto tempo. E quando eu tiver paciência pra ficar gravando isso antes de eu ir dormir. Me dá sono conversar. Então ajuda. Mas se eu tenho que falar de um final em específico, que é o final do cachorro. Se você não tiver paciência pra jogar Silent Hill 2, se você não tiver um PS2 funcionando aí na sua casa, emulador. Você procura o final Dog Final. Olha só, eu gastando meu inglês uma vez. Só procurar o finalzinho do cachorro no YouTube, que é o melhor final e tem a melhor música do jogo inteiro. Mas eu não tô brincando, é realmente um ótimo final de piada. Não é um final de verdade, é só um final piada. Mas o jogo, se eu não tô enganado, ele tem 4 finais, algo assim. Se não me engano, são 4 finais canon, né? Que mudam de acordo com as suas ações no jogo. E quando eu falo mudam de acordo com as suas ações do jogo, eu quero dizer que elas variam desde ler um item múltiplas vezes, né? Checar no seu inventário um item múltiplas vezes, usar muito item de cura, ou usar pouco item de cura, e trombar demais no NPC. Sim, você trombar muitas vezes no NPC pode te dar um final diferente do que você quer. Então, eu recomendo que se você jogar a primeira vez, aceite o final que você ganhou como final canon pra você. Aquele final é o final correto pra você, pro seu gameplay. Mas é isso. No final desse tempo todo que eu gastei falando sobre Silent Hill 2 sem falar nada de concreto, você deveria jogar Silent Hill 2? Sim, é um ótimo jogo. Jogue.